Atos 2, 42 a 47. A palavra de Deus diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Texto bastante conhecido, muitos conhecem esse texto de cor, e que eu entendo que certamente já deve ter escutado tanta coisa sobre ele, mas nós cremos que a palavra de Deus ela é rica, ela é viva e ela é poderosa para falar aos nossos corações. Falamos recentemente aqui em outubro sobre o sola escritura. Um dos pilares da reforma protestante é somente a escritura. Mas eu lembro de ouvir alguém falando uma vez que um dos desafios da nossa geração é não apenas o sola escritura, mas o tota escritura, ou seja, toda a escritura. Porque às vezes a pessoa pega um versículo e ela toma como verdade, mas ignora o todo das escrituras. E a Bíblia é riquíssima. E quando nós então nos voltamos para esse texto especificamente, voltando para esse texto especificamente, eu me lembrei da minha infância. Não sei quantos aqui têm irmãos como eu. Lá em casa nós somos 3. O meu irmão mais velho é 6 anos mais velho do que eu. Depois eu tenho uma irmã, que nós temos 11 meses e 3 semanas de diferença. Então a gente fica gêmeo durante uma semana. Só que nós não somos gêmeos univitelinos que fala, né? Ela é a gêmea bonita, eu sou o gêmeo feio, tá? Mas então a gente fica uma semana com a mesma idade. E eu me lembrei de muita coisa da minha infância, sobretudo sobre como na infância a gente tende a ter alguns desentendimentos com os irmãos. Eu agora tenho 3 filhas, né? Uma de 8 anos, uma de 5 anos e uma de 2. Estão quase chegando no 9, 6 e 3. É a coisa mais linda a união delas, a brincadeira delas, mas de repente a coisa desanda. A briga começa e o pai tem que intervir. E se eu não descer do carro... Teve um episódio aí que o pessoal me viu descer do carro e aí viram como é que a coisa chegou à ordem na mesma hora. Tinha uma delas que estava assim meio, né, rebelde, e a hora que eu falei que ia descer do carro, a coisa, entendeu, irmão? Chegou no prumo na hora. Mas de repente a gente vê aquele desentendimento entre as 3. Costumo dizer, irmãos, que tem algumas coisas que na infância a gente às vezes acha até bonito, mas que à medida que a gente cresce e amadurece, vão ficando meio fora de ordem. Por exemplo, quando a gente tem filho, a gente celebra quando ele balbucia uma palavra, né? Muitos acham que o filho fala primeiro papá, mamá, que está falando pai e mãe. Aí o pastor casa com a fonoaudióloga e ela estraga a brincadeira, que ela ensina que na verdade não tem nada a ver de pai e mãe, é por causa da sílaba que é mais fácil para o bebê balbuciar. E a gente fica, né, apaixonado. Nossa, que coisa linda. Ele já está agora balbuciando. De repente começa a engatinhar. A gente olha e fala que coisa maravilhosa. Está se arrastando igual uma cobra pelo chão, mas está uma coisa linda. Começa a dar os primeiros passos. Aquela dificuldade escorando em tudo quanto é lugar, mas a gente acha a coisa mais bonita do mundo. E é mesmo. No entanto, é natural que à medida que os filhos cresçam, eles aprendam a falar direito, eles aprendam a caminhar direito, eles amadureçam nessas questões. Poderia contar aqui vários problemas que eu tive aí com os irmãos, várias brigas. Minha mãe costumava dizer que eu e a Fernanda, essa que somos mais próximos, nós éramos igual 2 gatinhos. Você já viu como que são 2 gatos? Eles ficam se esfregando, até um dar uma unhada no outro. E era assim, era aquele amor. E de repente ficava rindo, aquela coisa amorosa, de repente um batia no outro. E era aquela coisa linda, né? Mas olha que bonito, hoje eu estou com 44 anos, ela um pouco mais velha, as mulheres não gostam de falar a idade, mas agora eu já entreguei, né? E graças a Deus nós desenvolvemos uma amizade, um companheirismo, uma unidade, uma coisa bonita.
uma facilidade de lidar, inclusive, com as diferenças. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, há um desafio justamente nessa direção. No culto de quinta, se eu não me engano, eu comecei o culto lendo o Salmo 133, que é muito famoso. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não sei se você sabia, mas uma das teorias da interpretação do contexto desse salmo é que ele está justamente falando sobre a necessidade em Israel antigo, no Israel antigo, dos irmãos não se separarem, porque havia às vezes conflitos familiares e os irmãos, então, um dos irmãos vendia parte da terra que era da família e vivia aquela situação triste de desunião familiar. E o salmo começa então dizendo que é bom e precioso viverem unidos os irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras do Novo Testamento, o que nós descobrimos é que a Bíblia vai usar essa mesma figura da família, essa mesma figura dos irmãos, para se referir à igreja. E da mesma forma, nós entendemos, irmãos, que precisamos amadurecer para aprendermos a lidar com as diferenças, para aprendermos a lidar com os desafios, com os problemas, de tal maneira que nós venhamos a superá-los. Se nós dermos uma olhada, por exemplo, lá em Neemias 12, hoje na escola dominical eu compartilhei um pouco esse capítulo do livro de Neemias. Algo bonito, irmãos. O que aconteceu na história de Israel foi que num dado momento, os filhos de Salomão, ou o filho de Salomão, ele se levanta de uma maneira pesada sobre a nação, e há uma ruptura, há uma separação, há uma divisão em Israel. Israel passou a ser conhecido como o Reino do Norte e o Reino do Sul. Durante anos, o povo de Deus, tanto o Reino do Norte quanto do Sul, foi se afastando de Deus e da sua palavra. Deus envia o seu povo ao exílio. Eles permanecem no exílio por cerca de 70 anos. O livro de Neemias está no contexto de quando eles estão voltando para casa. Eles estão experimentando lá no capítulo 8, 9, 10, um reavivamento, um despertamento espiritual. Leitura da Bíblia, um culto que dura 6 horas. De repente, a gente chega no capítulo 12. Eu mencionei algo bonito aqui. Até então no livro de Neemias era muito comum falar sobre Judá. E de repente a figura, a palavra que é utilizada, Judá se referia ao Reino do Sul, ela é trocada por Israel. Numa clara demonstração de que aquele despertamento gerou naquela geração o senso de que eles agora tinham uma esperança renovada de serem novamente um povo só. É justamente isso, irmãos, que a graça de Deus faz. Ela quebra a divisão, ela rompe a separação. E quando nós olhamos para o Evangelho não é diferente. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história dos discípulos de Jesus, Jesus escolheu homens com um caráter completamente distinto. É muito comum a gente olhar para os discípulos e lembrar dos pescadores. De fato, eles eram maioria entre os discípulos de Jesus. Mas Jesus não tinha apenas pescadores entre seus discípulos. Jesus tinha outros discípulos com outras histórias. Havia um Iscariotes, por exemplo, ali. Havia uma espécie de posição política distinta dentro do grupo. Havia, por exemplo, um publicano, Mateus, ou também chamado Levi. E no meio daquele grupo de homens distintos, Jesus então começou a edificar algo maravilhoso. Perceba, quando nós entramos no livro de Atos, o que nós estamos vendo é agora os detalhes de como Cristo está edificando a sua igreja e usando a sua igreja. O capítulo 2 é o capítulo onde o Espírito é derramado. Lá mesmo antes da sua ressurreição, Jesus havia dado ordem para que os seus discípulos ficassem reunidos. É o que acontece em Mateus 28. E quando eles estão reunidos, o Jesus ressurreto aparece no meio deles. Em Atos, mais uma vez, eles são ordenados a permanecerem unidos. E ali, unidos no cenáculo, o Espírito é derramado sobre eles. E o que acontece é que esses irmãos então entenderam a preciosidade da união do povo de Deus, da unidade do povo de Deus. De tal maneira que o que acontece depois desse Pentecoste é que esse povo começa a caminhar junto. E de tal maneira que aquilo se tornou algo intenso e distinto, de certa forma, até mesmo da realidade que nós conhecemos hoje como igreja.
Não sei se você prestou atenção em detalhes desse texto, sobre como esse povo se dedicou a romper qualquer barreira que existia, para que eles fossem um povo só, um povo unido, um povo que compartilhava todas as coisas. Quando eu olho para esse texto, há uma percepção de algo bonito, de algo saudável, e ao mesmo tempo uma preocupação com o nosso tempo, acerca da realidade da igreja. Nós estamos, por exemplo, vivendo aí, quem acompanha a rede social, uma nova polêmica de uma dessas mega igrejas brasileiras. Briga familiar, porque um não concorda que o irmão ou a irmã use o nome da igreja, porque afinal de contas ele que é dono do produto. E de repente, irmãos, a gente vê o escândalo de uma igreja muitas vezes dividida. Irmãos, precisamos nos voltar para as Escrituras, para que ela norteie o nosso pensamento, para que ela norteie a nossa visão, para que nós não deixemos que aquilo que é secundário tome a prioridade dos nossos corações. Ao contrário disso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto em que lemos, irmãos, há uma palavra que para mim salta no meio desse texto. É a palavra que aparece no início do texto. O texto começa dizendo assim: e perseveravam. É interessante que essa palavra que aparece aqui, ela tem o seguinte significado. Escute um pouco sobre o significado dessa palavra. Aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento a dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso para estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Essas são algumas dos significados apresentados por um dos estudiosos das Escrituras para essa palavra no seu original grego. Perseveravam, essa palavra que salta aos olhos e que, entendo eu, vai nortear todo esse bloco que nós lemos. Quando nós olhamos e ouvimos sobre a perseverança aqui, o que é que nós precisamos destacar ainda a título mais introdutório? Primeiro, que ela é uma característica básica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que persevera. E por que isso é importante de ser destacado? Porque a perseverança na fé, irmãos, é uma ação divina em nós e através de nós. Não sei se você sabia disso, mas quando nós olhamos, ouvimos, quando nós falamos de perseverança à luz das Escrituras, a perseverança tem muito mais a ver com uma ação divina do que com uma ação humana. O que a Bíblia nos ensina é que Deus persevera em nós. Mas por que eu acho muito importante destacar isso? Porque de fato é Deus quem persevera em nós, mas isso não significa que aquilo que é posicional é apenas algo fictício. Não, irmãos, é algo real, algo que se torna prático. Deixa eu te explicar. Vou dar um exemplo de outra coisa para te ajudar a entender. A Bíblia fala que os crentes em Cristo Jesus são santos. A Bíblia afirma que todo crente em Jesus é santo, por uma razão muito tranquila. Porque a santidade é uma realidade posicional na vida do cristão. Santidade não é aquilo que eu faço. Santidade tem a ver com aquilo que eu recebo. A santidade tem a ver com uma posição na qual eu me encontro agora por causa de Cristo. É Cristo quem nos coloca em condição de sermos declarados santos diante de Deus. No entanto, irmãos, aquilo que é posicional e que vem primeiro, naturalmente, deve gerar de maneira prática, ou demonstrar de maneira prática, os seus efeitos. Então, primeiro, a santidade é posicional, tem a ver com o que Cristo fez. Mas se de fato eu experimentei a obra da graça de Deus, eu não apenas fui declarado santo, o meu viver agora começa a demonstrar as obras de Cristo dentro de mim. Percebe? É algo posicional, é algo sobre Cristo e não sobre mim. Mas naturalmente vai ser evidenciado pela maneira como eu vivo. Justamente porque a graça de Cristo não é apenas a graça que me habilita a morar no céu. Ela é a graça que me transforma para viver na terra.
A perseverança é a mesma coisa. É uma obra divina, é algo posicional, algo que Deus opera em nós, mas algo que é evidenciado pelos seus efeitos práticos, pela maneira como nós vivemos. É tão bonito perceber isso, irmãos, como que o Evangelho nos dá aquilo que ele nos exige. Michael Gorin fala sobre isso, um teólogo, pastor. Ele disse o seguinte: o reino de Deus nos dá o que exige, caso contrário não poderíamos alcançá-lo. A justiça que Deus requer é a justiça do reino de Deus, que Deus concede quando vem governar no interior de nossa vida. Mais um exemplo disso que eu estou dizendo. O reino de Deus, irmãos, dá aquilo que ele exige. Nós somos habilitados. Por exemplo, é necessário crer, mas a Bíblia diz que a fé vem de Deus. Deus nos dá fé para crer. Deus nos habilita a obedecer. Deus nos habilita a perseverar. Sendo assim, irmãos, eu quero destacar aqui então nesse texto algumas marcas dessa igreja que persevera unida por amor de Cristo. Como é que essa igreja perseverava? Em que essa igreja perseverava? Em que nós devemos perseverar hoje? O que nós devemos buscar como maturidade cristã que vai ser evidenciada pela maneira como nós vivemos unidos, como nós perseveramos unidos? Primeira coisa que esse texto traz para nós, irmãos, de maneira muito clara, o texto é muito fluido, muito tranquilo. O texto mesmo diz que eles perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que o texto deixa muito claro é que esses irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável, irmãos, uma igreja unida, é aquela que persevera, em primeiro lugar, então, na palavra de Deus. Vivemos tempos de tantas ideologias, vivemos tempos de tantas novidades, e tem muita gente que vive buscando novidades para nortear a sua vida. Nós cristãos, irmãos, somos desafiados, na verdade, à perseverança naquilo que nós já recebemos. O Evangelho, o reino de Deus, o cristianismo, não é sobre aquilo que é novo, mas é sobre aquilo que é renovado. Perceba, aquilo que nós recebemos há tanto tempo, mas que se torna novidade de vida para nós. Esses irmãos, então, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui nós ainda estamos num período de tradição oral. Os apóstolos estão ensinando aquilo que receberam de Jesus. Os escritos ainda não estavam completos das escrituras como nós as temos, mas esses irmãos entenderam o caráter normativo do ensino dos apóstolos, e eles então perseveravam na doutrina. E é bonito, irmãos, porque eles não apenas perseveravam na doutrina, nós chamamos de ortodoxia, mas eles perseveravam em aprender com os apóstolos. Esse é o sentido do texto, o que revela uma profunda unidade. O povo entendeu, irmãos, que a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. O povo entendeu que o Deus que se revela, revela a sua verdade de maneira objetiva. E para isso ele escolheu homens, ele capacitou homens, ele usou homens. Para isso ele nos deu, irmãos, a sua santa e bendita palavra. E o que esse povo fazia então era perseverar na verdade de Deus. Me desculpe, irmão, mas entendo que isso é tão necessário hoje. Vivemos tempos onde, às vezes, a minha percepção de uma igreja evangélica que anda em busca de novidade a todo tempo. Tem que ter sempre uma coisa diferente, sempre uma coisa nova. Irmãos, o que nós precisamos buscar é aquilo que é já tratado ou fundamentado para nós na palavra de Deus, a verdade revelada de Deus. É nisso que nós precisamos perseverar. Às vezes nós nos ocupamos com questões periféricas, nos desgastamos com questões periféricas, quando deveríamos nos ocupar, irmãos, com aquilo que é central da nossa fé. O que é que diz a palavra de Deus? Perceba, há muitas formas distintas de nós enfrentarmos ou demonstrarmos ou percebermos uma oposição à palavra de Deus. Existem pelo menos 4 rivais à autoridade da Escritura. O primeiro deles é a cultura. Muitas vezes a cultura, ela
tenta passar uma visão daquilo que é o certo. Para a cultura há uma maneira como as coisas devem ser. E nesse sentido ela rivaliza contra a palavra de Deus. Talvez esse seja o rival que nós percebemos com mais facilidade. Nós cristãos então observamos algumas coisas na cultura com certo receio, com certo temor, uma vez que essa cultura tenta impor uma agenda, uma vez que essa cultura tenta impor uma maneira de enxergar as coisas, uma cosmovisão, e nós percebemos talvez mais claramente que ela rivaliza com a palavra de Deus. Mas existem outros rivais. A experiência pode se tornar um rival da palavra de Deus, quando nós colocamos a experiência acima da Escritura. O pastor Luciano disse hoje aqui de manhã, contou nos 2 cultos, uma história bonita aqui de uma experiência que ele teve com Deus. Nós não estamos dizendo, irmãos, que o cristão não possa ter experiências com Deus. É claro que pode, é claro que deve. Nosso Deus, irmãos, não é apenas o transcendente, o totalmente outro. Ele é imanente, Ele participa das nossas vidas. Ele se relaciona pessoalmente conosco e naturalmente isso vai gerar experiência. No entanto, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que a experiência é serva da palavra de Deus e não o contrário. Tem muita gente que está colocando a experiência acima da palavra. Tem muita gente que vive em busca de experiência. Gostei do que o pastor disse aqui de manhã. E não percebe que às vezes está lidando com essas coisas igual quem busca uma droga, viciado em experiência. Uma experiência atrás de outra, porque afinal de contas, a experiência passa. E eu preciso de outra, eu coloco isso como o absoluto, o objetivo da vida. Sabe qual que é o problema? Primeiro, uma grande frustração, porque nós não controlamos a experiência com Deus. É Deus quem concede ou não. Segundo, uma grande possibilidade de se afastar da verdade de Deus. Na medida em que a experiência se torna fundamental, nós não corremos esse risco de não percebermos que nós estamos nos afastando da verdade e de repente estamos tendo experiências místicas com qualquer outra coisa diferente de Deus. Lembro de um professor que dizia no seminário que é muito comum na nossa geração ouvirmos as pessoas dizerem: ah, pastor, a letra mata. Como se o que Paulo estivesse dizendo é que a palavra de Deus pode ser um obstáculo à experiência. Não é disso que Paulo está falando. O que ele está destacando ali era a relação com a lei que os judeus nutriam. A letra mata, disse Paulo, mas o Espírito vivifica. E esse professor dizia o seguinte: a letra pode até matar, mas o Espírito sem a palavra é qualquer outro espírito, menos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, ele age através da palavra. Ele fala a palavra, ele aplica a palavra. A experiência que ele nos permite viver é segundo a palavra. Há um terceiro rival. Sabe qual é o terceiro rival? A autoridade da Escritura, a razão. Parece, irmãos, que ela é a grande aliada, mas ela pode se tornar a grande rival. Alguns vivem um emocionalismo, colocam a emoção acima das Escrituras. Muitas vezes aquele que busca a experiência é justamente esse, que coloca a emoção, a sensação acima da Escritura. E alguns, por receio disso, abraçam um racionalismo e não percebem que ele também é rival da Escritura. Quando de repente nós queremos explicar até o inexplicável, quando de repente nós queremos ter todas as respostas, até aquelas que Deus não nos deu, quando de repente nós queremos ser juiz de todas as coisas, quando Deus não nos colocou nessa posição. Você quer uma prova do quanto o racionalismo foi ruim, irmãos, ao longo da história? A teologia liberal que varreu a igreja cristã na Europa nada mais era do que a teologia filha do racionalismo, rival à Escritura. Quarto e último rival, irmãos, a tradição. É interessante que Paulo chega a dizer em uma das suas epístolas sobre o valor da tradição. A tradição tem valor, a tradição é importante. Hoje pela manhã aqui em Neemias 12 eu li uma lista, irmãos, uma lista de nomes assim. Inclusive te dou uma dica: se você estiver grávida, tiver uma amiga grávida, dá uma olhada lá em Neemias, tem nomes maravilhosos, tá bom? Você escolher um lá para o seu filho, para o seu neto. Tem nomes assim, te garanto uma coisa, provavelmente você não vai ter visto outra pessoa com esse nome, tá? Além do personagem lá
e esse parente seu aí. E eu mostrei, irmãos, no meio daquela lista algo maravilhoso, que era a maneira como aqueles homens estavam se lembrando daqueles que vieram antes deles. Irmãos, nos lembrarmos daqueles que nos antecederam é algo bonito, é algo precioso, é algo necessário. Lembrar, irmãos, aquilo que aconteceu na nossa história é algo belo, irmãos. Quantas pessoas lutaram para que nós chegássemos aqui? Quantas pessoas serviram a Cristo e a igreja para que nós estivéssemos aqui? Irmãos, a tradição ela tem o seu valor, mas o problema é que muitos colocam a tradição acima da Escritura. E de repente, irmãos, a verdade da palavra de Deus é abandonada em prol da tradição. Atos 2:42 nos diz que esses irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. É bonito que John Stott fala sobre esse texto, citado num comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Olha que bonito, irmãos. O Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia 3.000 alunos no jardim da infância. A igreja apostólica era uma igreja que aprendia. Com isso, deduzimos que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele usa a palavra, ele fala na palavra. E assim, os nossos irmãos foram fortalecidos na palavra de Deus. Meu irmão, que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja que persevera na palavra. Que as nossas questões, irmãos, sejam tratadas à luz da palavra. E que o nosso coração esteja disposto a se submeter à palavra, independente da nossa opinião, independente do nosso gosto pessoal. Que a palavra seja o juiz sobre nós, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que é belíssima, irmãos. O texto continua ainda dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que ele diz na sequência aí? Na comunhão. Percebe? Coisa fluida. O próprio texto trazendo de maneira clara para nós aquilo em que esses irmãos perseveravam. Uma igreja que persevera unida por amor a Cristo, irmãos, é uma igreja que persevera na comunhão. Como é descrita essa comunhão aqui? Essa comunhão é descrita pela maneira como eles perseveravam, ou eles perseveravam na comunhão, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao próximo. O texto fala da maneira como eles perseveravam na comunhão no partir do pão, apontando para a ideia aqui da ceia, apontando para a ideia da comunhão cristã. Dessa forma, o texto está nos afirmando que a comunhão que esses irmãos nutriam era comunhão com Deus, mas também era comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber detalhes dessa comunhão. Verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles apreciavam, irmãos, ainda, verso 46, as reuniões no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, é bonita a descrição da comunhão nesse texto. E o que nós aprendemos a partir desse texto, irmãos, é que uma igreja saudável, uma igreja que persevera unida, é aquela que persevera na comunhão. Lembra do que eu disse lá no início? Isso é algo posicional. A nossa comunhão começa pelo fato de que nós estamos unidos a Cristo. Se eu estou unido a Cristo, você está unido a Cristo, nós então estamos unidos um ao outro. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Logo, irmãos, estamos unidos uns aos outros. Mas essa comunhão, irmãos, ela também é exercitada. Esses irmãos faziam aquilo que estava ao seu alcance para que essa comunhão fosse nutrida, para que essa comunhão fosse incentivada.
para que essa comunhão fosse mantida. Irmãos, isso é extremamente necessário para a nossa geração. Vivemos num período em que, por exemplo, um dos grandes sociólogos disse que é um período de coisas líquidas, relacionamentos líquidos. O que isso significa? Que diferente do passado, hoje os nossos relacionamentos não são duradouros mais. As coisas estão diluídas. É a sociedade do faça você mesmo, mas a sociedade também das múltiplas opções. Nós lidamos com múltiplas opções o tempo inteiro. Costumo usar muito o exemplo do shopping. Ontem eu fui com as meninas no shopping. Que dia, né, péssimo para escolher para ir no shopping, né, irmãos? No meio de um feriado de compra, shopping lotado, e eu com as meninas, aquela dificuldade para andar no shopping, né? Mas shopping é assim, você chega na hora do lanche, senta na mesa, a família, e aí começa, um fala assim, eu queria comer pizza. O outro fala, não, eu quero comer sanduíche. O outro fala, não, eu quero comer comida japonesa. Aí o outro diz assim, não, eu prefiro uma comida italiana. O shopping não tem problema, é só cada um buscar o seu prato. Você se levanta, vai ao restaurante da sua preferência, escolhe o seu prato, compra e se assenta à mesa. E fica aquela mesa maravilhosa. Sushi com hambúrguer. Fica um negócio assim, irmãos, combinando assim. Mas tudo bem, cada um come o que quer. E nós não percebemos que nós estamos levando isso para a vida. Está tudo muito fácil nesse mercado, irmãos. E às vezes a gente está fazendo da igreja um mercado religioso. E ao invés de perseverar na igreja, ao invés de perseverar na comunhão, irmãos, trocamos a comunhão dos irmãos por qualquer outra coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, viu, com muita clareza. Entendo eu que uma das razões pela qual Deus idealizou o casamento, mesmo diante da realidade da queda, é para nos levar à maturidade. Eu fiz 16 anos de casado. Eu era um menino quando eu casei. À medida que a vida a dois vai acontecendo, irmãos, a gente amadurece mais. Quantas coisas eu fiz no passado que eu, inclusive, me envergonho hoje. Meu Deus, era imaturidade demais. Mas o casamento, irmãos, vai nos burilando, vai nos trabalhando, através principalmente das diferenças. Um vem de uma cultura, de uma percepção de vida, o outro de outra. E de repente agora eles têm que dividir tudo, até a mesma cama. Não tem como. Vai chocar, vai ter atrito, mas olha, é no meio dessa realidade que nós somos trabalhados por Deus, que nós amadurecemos. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Uma geração que não amadurece, porque é o primeiro sinal de problema, abandona o casamento. Me desculpe, meu irmão, mas a igreja é a mesma coisa. Deus nos plantou, irmãos, numa comunidade de pessoas diferentes, justamente para nos levar à maturidade, para trabalhar o nosso coração, lidando com pessoas que têm opiniões completamente diferentes da nossa, gosto completamente diferente do nosso, e de repente a vida comunitária, irmãos, tem os seus espinhos, começa a espetar aqui, começa a espetar ali. Não é gostoso não, irmãos, e nem fácil, mas é necessário, porque é dessa forma que Deus está trabalhando o nosso caráter, é dessa forma que Deus está nos amadurecendo. Dói, irmãos, crescer dói, mas para amadurecer, irmãos, é necessário lidar com algumas questões que não são muito fáceis. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Ao primeiro sinal de problema, a gente abandona a igreja, porque afinal de contas, tem tanta opção por aí. Eu quero te desafiar, meu irmão querido, a perseverar na comunhão. Deus nos deu pessoas para amar e conviver apesar das diferenças. Quero inclusive te afirmar que nós temos a tendência a vermos as diferenças como um problema. Eu quero te ajudar a partir de hoje, se você tem visto as diferenças dessa forma, a vê-las como uma grande bênção. É, pastor, é isso mesmo. Nós muitas vezes nos incomodamos com a diferença. Nós temos uma tendência a buscar a uniformidade, porque é mais fácil para nós. Mas eu quero afirmar para você nessa noite que as diferenças são uma grande bênção. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina uma doutrina maravilhosa. Nós a chamamos de Imago Dei. Sabe o que é a Imago Dei? É a imagem de Deus no homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Eu quero levar você à implicação disso, a enxergar a implicação disso. Sabe o que isso significa? Que todos nós somos únicos. Assim como Deus, o nosso Deus é único, a sua personalidade, a sua pessoalidade não pode ser comparada. Cada um de nós foi feito por Deus à sua imagem e semelhança. Isso significa que eu penso coisas que você não pensa. Eu enxergo coisas que você não enxerga. Mas foi nosso Deus que idealizou isso, irmãos. E a beleza da criação de Deus está no fato de que Ele então criou diversas pessoas, cada uma única. Mas pela graça do Evangelho Ele as está unindo para fazer um só povo. Aquilo que muitas vezes é um problema, meu irmão, pela graça do Evangelho, nós podemos enxergar como uma grande bênção. Sabe esse irmão completamente diferente de você que está aí? Louvado seja Deus, foi Deus que fez ele assim. Deus idealizou exatamente que ele fosse completamente diferente de você. Quantas vezes, Roberto, alguém completamente diferente de mim trouxe um problema e me fez enxergar uma realidade que eu não estava vendo? Louvado seja Deus, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. É o que nos ensina a palavra de Deus. Então, meu irmão, a minha oração é para que o Senhor nos ajude a enxergar o valor da comunhão, para que possamos investir na comunhão da igreja, entendendo inclusive que as nossas diferenças podem ser uma bênção. Quero te dizer que parte do que eu aprendi até hoje de teologia, irmãos, foi lidando com gente que pensava completamente diferente de mim. De repente vinha uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar, Flávio, e eu precisava responder. O que eu fazia? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar. As pessoas que talvez tenham mais influenciado meu desenvolvimento teológico e intelectual foram aquelas que pensavam mais diferente de mim. Meu irmão, aquilo que muitas vezes é visto como um grande problema pode ser visto à luz do Evangelho como uma grande bênção. Esses irmãos perseveravam na comunhão, mas o texto ainda nos diz que esses irmãos perseveravam na oração. É bonito, irmãos, o destaque que o texto dá a oração comunitária. Aqui o texto está falando da oração como igreja. Jesus disse que a casa do Pai seria chamada de casa de oração. E esses irmãos entendiam que sair da sua casa num domingo não é uma mera obrigação religiosa, é um grande privilégio. Tem coisa, meu irmão, me desculpe você de casa estar acompanhando, é uma bênção, viu? Deus te abençoe, que você continue nos acompanhando aí, mas me desculpe, tem coisa que nós experimentamos aqui que você não vai conseguir experimentar daí. Porque é quando o povo de Deus se ajunta que Deus manifesta a sua graça e fala de maneira especial. Me lembro, não sei se foi George Whitefield, que certa vez, grande pregador, alguém disse que queria transcrever os seus sermões para compartilhar com outras pessoas. E ele respondeu que não tinha problema. Ele disse, olha, não tem problema, pode transcrever, pode compartilhar. Você só não vai conseguir compartilhar os trovões e relâmpagos. O que ele queria dizer, irmãos? Tem algo na pregação do povo de Deus, no culto do povo de Deus que acontece aqui, que não dá, irmãos. Não dá para passar isso online. Não dá para experimentar isso de casa. Não dá para pôr no papel e levar para alguém. É algo que Deus faz no ajuntamento do seu povo. E o texto diz que esses irmãos perseveravam também na oração. Quarto e último, o texto ainda nos mostra, irmãos, que essa igreja que persevera unida por amor a Cristo é uma igreja que persevera também na missão. Se você der uma olhada para esse texto, você vai perceber a maneira, primeiro no verso 43, como prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas antes, o que o verso 43 diz? Em cada alma havia temor. Quando nós chegamos no verso 47, o texto vai dizer que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia dos de fora, a simpatia de todo o povo, de tal maneira que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui, irmãos, é essa igreja cumprindo o que eu disse no início do culto, no Salmo 40. Louvando a Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Salmo 40 está se cumprindo aqui em Atos 2. Essa igreja louva ao Senhor, essa igreja adora a Deus, e o que acontece é que Deus usa isso para que os de fora conheçam a sua palavra, conheçam o seu amor, conheçam a sua graça.
de tal maneira que muitos foram acrescentados à comunidade de fé. Essa igreja que tinha 3.000 pessoas, logo, logo, ela vai passar para 5.000. Logo, logo, ela vai somar muito mais de 5.000. Deus alcançando pessoas através do ministério dessa igreja. Uma igreja que perseverava também na missão. Nós cremos, irmãos, que não há outro meio mais poderoso de transformar uma sociedade do que o Evangelho. Pastor Sérgio Queiroz disse isso. O Evangelho transforma o indivíduo, depois transforma a igreja e depois transforma o mundo. Mas onde é que isso começa? Isso começa na igreja, irmãos. Uma igreja que persevera na unidade, persevera unida e que é usada por Deus na missão. Concluindo então, irmãos, eu me lembrei esse final de semana de uma história. Não sei se você conhece esse corredor que vai aparecer aí na foto. É um corredor queniano. Esse é simplesmente o maior vencedor de maratonas de toda a história. Esse homem que você está vendo aí na tela, ele participou de dezenas de maratonas. E até onde eu li, não sei se é uma biografia mais recente, ele até hoje só perdeu uma delas. Ele venceu todas as outras. E a que ele perdeu, ele ficou em segundo. Ele é o recordista mundial. Não sei se você sabia, mas uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Isso é o que está aí no regulamento de uma maratona. E ele então tem o recorde mundial, 2 horas e uns quebrados. Há no meio daqueles que realizam maratona uma espécie de mito de que é impossível alguém correr uma maratona em menos de 2 horas. Pois bem, foi feito um desafio. A patrocinadora desse maratonista contratou aquelas pessoas que você está vendo ali atrás. Você está vendo umas pessoas de preto? Aqueles ali são outros corredores campeões também. A patrocinadora contratou esse time. O tênis que eles estão usando ali, você está vendo, estão todos de tênis rosa? O tênis foi confeccionado para essa prova. O queniano aí à frente, o nome dele é meio difícil, mas eu não vou falar por causa disso. Está com um tênis branco que também foi desenvolvido, Tiago, para ele correr essa prova. Essa prova, obviamente, não entra dentro da comprovação lá, do órgão que regulamenta as maratonas internacionais, o órgão oficial. Não é considerado uma prova oficial, mas o que aconteceu foi que no desafio da patrocinadora, eles fizeram o seguinte: aqueles corredores de preto formaram uma espécie de V na frente desse corredor queniano. E eles começaram então a corrida. Uma meta de velocidade por quilômetro. E a meta foi mantida no primeiro quilômetro, no segundo quilômetro, no terceiro quilômetro, no quarto quilômetro, e assim por diante. E eles correndo à frente em V, diminuindo o atrito do vento com o queniano, que vinha atrás numa toada e num ritmo frenético. O que aconteceu foi que pela primeira vez, um ser humano finalizou uma maratona com menos de 2 horas. Ele terminou essa prova não oficial com 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Olha que interessante. Por que eu quis trazer essa imagem, irmãos? Isso aconteceu em 2019, para demonstrar aquilo que um grupo de pessoas é capaz de fazer quando elas se unem em torno de um ideal. Nenhum outro corredor conseguiu, mas um grupo de pessoas se uniu. E dessa forma, eles conseguiram pela primeira vez correr uma maratona em menos de 2 horas. O mito acabou. Claro, ainda não em uma prova oficial. Me desculpe, meu irmão. A figura talvez seja inclusive pobre para aquilo que nós podemos realizar, se nós entendermos o valor de perseverarmos unidos por amor a Cristo. A igreja do Senhor Jesus foi capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, juntos nós podemos ir muito mais longe. Juntos nós podemos realizar muito mais para a glória de Deus. Me desculpe,
Mas as nossas diferenças, elas podem ser tratadas à luz da palavra de Deus, para que nós perseveremos juntos e unidos em nome de Jesus. Logo, logo, essa igreja começou a enfrentar desafios. Capítulo 6, as viúvas começam a ser negligenciadas e esquecidas, as viúvas dos helenistas. Mas aquela igreja, irmãos, que era liderada por homens sábios, maduros, homens de Deus, ela lida com aquele problema, ela supera aquele problema, de tal maneira que o final do capítulo 6 diz que agora muitos sacerdotes, inclusive, foram acrescentadas à fé dos crentes de Jerusalém. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a IPVO permaneça unida. Temos muitos desafios pela frente, mas temos um desafio muito mais amplo. Esse desafio, meu irmão, é de chegarmos juntos aquele dia em que nós estaremos diante do nosso Senhor. Que Deus nos dê a graça de permanecermos alegres, unidos, prevalecendo sobre essa geração tão polarizada e dividida que nós temos visto por aí. Essa é a natureza da Igreja de Cristo. Ele é poderoso para perseverar em nós e nos capacitar a triunfar sobre tudo aquilo que pode separar o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que juntos possamos correr essa maratona da vida e vencer para a glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos então orar, encerrando. Em nome de Jesus. Temos tantos desafios na vida, irmãos. Enfrentamos às vezes muitas lutas. Algumas nós não prevalecemos. De repente, um sonho que a gente não realiza lá fora, um problema que a gente enfrenta que parece intransponível. Deixa eu te confessar uma coisa. Sabe o que alegra o meu coração? Sobre todas as coisas que nós temos diante de nós, a mais importante, Deus já nos garantiu a vitória. E sabe como é que Ele garantiu? Unidos. Sabe o que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que alegria saber disso. Que Deus nos dê graça, irmãos, de encontrarmos nisso alegria e satisfação, paz nos nossos corações. E que jamais nós sejamos um instrumento para dificultar a caminhada do povo de Deus. Pelo contrário, que nós sejamos uma bênção na vida daqueles que estão perto de nós, naqueles que estão caminhando na presença de Deus conosco. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, te damos graças nessa noite pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos exorta, nos corrige a rota. Nosso coração pecador tem a tendência de ir se afastando do caminho. Mas que bom saber que nós não fomos entregues à nossa própria sorte. O Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor nos garantiu graça suficiente para que a nossa rota seja corrigida. Senhor, às vezes o que dificulta a nossa jornada é a desunião. É a tendência que nós temos também à divisão, ao sectarismo, a queremos colocar a nossa vontade acima de todas as coisas. Mas que bom saber, Senhor, que a Tua palavra também nos garante que o Senhor persevera em nós, para que nós possamos prevalecer unidos para a glória do Teu nome. Que assim seja na IPVO, que assim seja nas nossas vidas, que assim seja nas nossas famílias, que as lutas que nós enfrentamos dentro de casa sejam superadas pela graça do Senhor, com esse entendimento que o Senhor nos traz através da Tua palavra, de que as diferenças, os desafios, inclusive fazem parte do processo do Senhor nos amadurecer, o Senhor nos transformar, o Senhor forjar o nosso caráter. Senhor, colocamos a IPVO em Tuas mãos, clamamos sobre a nossa igreja, a Tua graça, para que possamos caminhar cada dia mais unidos, trabalhando juntos, para que, ao exemplo do que termina esse texto, aqui também, Senhor, em Maringá, aqui também, onde nós estamos plantados, o Senhor nos dê a simpatia do povo ao redor, e vidas e mais vidas sendo salvas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, e oramos em nome de Jesus.